Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, o Flamengo atropelado pelo Atlético Paranaense 3-0. Sampaoli com péssimas escolhas ali táticas. Um time parece um bando em campo. Vamos estar comentando tudo sobre o jogo do Flamengo nesse vídeo. E vamos acompanhar também o react do programa da ESPN Brasil Linha de Passe, falando sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, projetando a final contra o São Paulo. Fica até o final desse vídeo que a gente vai estar comentando tudo sobre os dois jogos e o que eu espero do Flamengo para essas partidas. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. A final da Copa do Brasil é tudo na vida do Flamengo, é tudo na vida do São Paulo. O peso dessa final se tornou enorme pelo que os times não conseguiram fazer nas outras competições. Mas olhando para as expectativas dos dois times no início da temporada e olhando especificamente para os jogos de hoje, as derrotas de hoje, que é do São Paulo, acho que é mais normal, né? Fora de casa, contra o Inter, do jeito que foi, é mais normal do que esses 3-0 do Flamengo. Então, olhando para essas coisas, para a expectativa no início da temporada e para os jogos de hoje, é claro que a situação do Flamengo é pior, é uma situação de crise. A gente pode usar essa palavra. Para o São Paulo, não me parece que possamos usá-la. A expressão crise hoje, nesse momento, em alguns outros momentos também, mas hoje especificamente, Vitor Birner, escancarada pelas escolhas do técnico Jorge Sampaoli, que não funcionaram e hoje é inegável que essa derrota por 3-0 teve a assinatura do Sampaoli. Concordo contigo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Jean, professor Calçade, Pedro. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Mesmo assim, eu não sou capaz de afirmar que o Flamengo tem menos chance que o São Paulo de ganhar a Copa do Brasil. Porque há uma diferença. São Paulo é um time organizado. É um time organizado. Mas o São Paulo não pode jogar um grande futebol consequentemente e consistentemente por várias rodadas, porque o São Paulo é um time mais limitado tecnicamente que o Flamengo. E o Flamengo pode achar pelo menos um grande jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. O que acontece, essa para mim é a grande questão da gestão e da temporada que você acabou de citar. O São Paulo não chega em crise, porque como disse o Jean, para o São Paulo terminar a temporada com o título de Copa do Brasil, se as dívidas não aumentarem, se elas diminuírem, porque essa é uma questão muito séria da gestão do São Paulo, a temporada terminará de maneira positiva, porque o São Paulo vem sofrendo com problemas de gestão há muito tempo. Não é dessa gestão, de outras gestões que atrapalharam bastante o São Paulo. O São Paulo não tem a capacidade de investimento enorme. O São Paulo não consegue montar um time à altura do que teve em boa parte da sua história, em quase todas as décadas, com exceção da década em que construiu o Morumbi. Enquanto o Flamengo é um time que iniciou a temporada pensando em ganhar tudo ou quase tudo. E sobrou para o Flamengo o segundo torneio em importância no país. Pouco para esse elenco, que chega, afinal, completamente perdido. Ao contrário do São Paulo, que é um time bem treinado e organizado, o Flamengo, eu não sei qual é o time, eu não sei quem joga, eu não sei o sistema, e tudo isso seria muito bom se tivesse vários sistemas, vários modelos de jogo, várias possibilidades de uso do seu excelente elenco para confundir o adversário. Na verdade, quando o Flamengo for a campo nas finais da Copa do Brasil, mais especificamente no jogo de domingo, do primeiro jogo, nenhum flamenguista, dos jogadores, diretoria, até o seu treinador, tem ideia do que esperar. Eles podem esperar o que quiserem. Podem esperar um jogo à altura dos atletas de alto nível que o time tem. Podem esperar um jogo como o de hoje, um jogo como foi contra o Olímpia, um jogo como alguns da primeira fase da Libertadores. Os vários jogos ruins que o melhor elenco do continente com sobra tem feito em momentos importantes da temporada. Então, o jogo de hoje, do Flamengo, para mim, ele simplesmente é mais um. Essa é a grande questão. Mas hoje foi caprichado, hein? Então, ao contrário. Se você fizer uma comparação, por exemplo... E assim, às vésperas, faltam 4 dias para o jogo. Mas você sabe que eu acho que, sobre as vésperas, Paulo, não fosse o Flamengo, não fosse esse Flamengo,
cujos jogadores são tão criticados por sua postura dentro de campo, porque acho que não se discute. As escolhas do Sampaoli, de fato, dessa vez, não existe possibilidade de defesa. Quer dizer, o cara comprou o Alan, disse que não estava poupando para a final da Copa do Brasil e, de repente, pinta com o Davi Luiz ali jogando como volante. Thiago Maia na lateral esquerda. O Thiago Maia na lateral esquerda, sendo que ele poderia colocar o Léo Pereira por ali. Então, acho que, assim, essas coisas não se discutem. Mas a questão da postura, eu acho até que se não fosse esse Flamengo, com o histórico que esse Flamengo tem, você poderia olhar para esse time, para esse jogo e dizer... olhando para domingo. Cara, tem uma final de Copa do Brasil no domingo e essa final vale tudo pro Flamengo, essa final vale tudo pro São Paulo. Então, essa questão de comportamento, essa questão da postura, ela poderia ser amenizada se não acontecesse o tempo todo com esse Flamengo. Perfeito. Porque com esse Flamengo, com esses jogadores, e por isso que, por mais que hoje o São Paulo tenha muita responsabilidade, não pode ficar só nas costas dele, porque isso que tem acontecido com o Flamengo e que aconteceu hoje, esse problema comportamental, praticamente, ele acontece o tempo todo. É esse o padrão do Flamengo. O padrão Mas você do fala Flamengo... comportamental, você acha que está faltando algo dos jogadores? Eu acho, cara, assim, a gente olha para os... não existe nem mesmo uma revolta, um inconformismo com o que se passa dentro de campo. E eu não gosto muito disso, sabe, Birner? Eu Sim, em geral, conheço. eu não gosto dessa coisa de que, não tá correndo, não tá... Mas assim, é um conformismo com o que acontece dentro de campo. É um time que muitas vezes a gente vê em jogos gigantes, com uma atmosfera absurda, como foi a atmosfera de Assunção contra o Olímpia, que você parece que os caras estão ali, ou acreditam, muito se usou o termo, eles acreditam que podem ganhar o jogo a qualquer momento. Hoje eu já não acho mais que é isso. Isso já pode ter acontecido lá atrás. Eu acho mas que não é mais de isso. 2023. Porque eu acho que eles estão irritados com o fato de eles não conseguirem jogar. Porque hoje, a impressão que eu tinha, a gente comentava na redação... Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos eu concordo. Eu vou dar um exemplo do Gabigol, por exemplo. O cara que corre errado se irrita no campo. Se irrita. O Gabigol, por exemplo, quando ele volta a marcar, ele volta atrasado, ele volta correndo pelo lugar errado, ou seja, está completamente perdido, como vários jogadores do Flamengo estão. O sistema de marcação, já te passando a bola, Pedro, do Flamengo, para mim, não vou exagerar. O que a gente viu hoje, se você pegar numa festa de final de semana, um jogo de casados e solteiros que se juntaram hoje, não vai ter muita diferença. Porque hoje a transição do terceiro era terra de ninguém, o time do Flamengo. Ninguém sabia o que fazer. Aquela bola que sobra na segunda trave, no ataque do Flamengo, e o Gabigol é marcado pelo Léo Pereira, ou vice-versa, os dois sobem e se trombam. Eu entenderia isso, Paulo, se fosse uma questão de estamos trabalhando muito e a coisa não está acontecendo. Aí eu estou incomodado. Eu até entenderia, mas é o que o Jean falou. Vira uma rotina, porque, vamos tentar imaginar, o Vitor falou, a gente não sabe o que pode acontecer no fim de semana. Pode ser aquela atuação fora da curva, como o Calçado disse naquele último linha, ou se é a regra da má atuação. Só que sempre tinha algum fato ali que poderia explicar tal mobilização. O clássico contra o Botafogo, o líder do campeonato e festa de Gabigol, e questionado se São Paulo tem que sair ou não, todo mundo desacreditando no Flamengo. Vamos nos provar fora de casa. O Fluminense é todo mundo badalando o time do Diniz, vamos nos provar contra o rival. O bom jogo contra o Grêmio ainda, todo mundo falando de Sampaoli e do ambiente, vamos nos provar. Eu achei que ela ia crescer. Hoje é muito curto. De hoje para domingo é muito curto. Foi recepcionado com problema em Cariacica, deve ser recepcionado com problema no Rio. O resultado que se leve, acho que impacta, assim, para o ambiente é problemático. Então não tem mais aquela... Eu não consigo ver, não, mas agora vamos nos fechar e nos mobilizar. O recorte que tem é uma atuação ruim, um protesto amanhã, um jogo domingo. Não tem nem tempo para essa mobilização do tipo, o que a gente vai lutar contra. E aí, só para te passar, Calça, eu tô com o Jean. A gente poderia virar esse debruçado que a gente já vê aqui, eu acho que o ano inteiro. Hoje faltou intensidade pegada, também. Hoje faltou um gesto técnico melhor, também. Hoje faltou uma organização, porque tinha vontade. Uma bagunça. Faltou tudo. Não tinha o Thiago Maia pela esquerda, não passa. O Wesley não passava, o Gabriel não associava, o corredor central não tinha, a transição defensiva não existe, o Davi não protege, nem sai jogando. Falta tudo. Aí eu falo, o que me leva a crer que até domingo não é um time. Vem uma mobilização até domingo? É isso que eu acho complicado. Eu acho que aí, se eu pedir para cada um, fala um time que é adversário do Flamengo aqui no Brasil. Pode escolher qualquer um. Individualmente? Não, um time. Fala um nome, uma equipe. Mas adversário... Vai, Palmeiras, vou falar. Pronto, tá bom, demorou. A gente não está entendendo o que Quando o Palmeiras joga mal, você vai discutir isso dentro do campo ou fora do campo? O Flamengo, você vai sempre fora do campo. Não sei se eles gostaram, não sei se o São Paulo está incomodando. Mas isso é... mas eles não estão correndo porque tem alguma outra coisa. O Flamengo, o tempo todo você sai do campo para debater o Flamengo. Pega o São Paulo, adversário domingo. São Paulo não joga bem, você fica dentro do campo. Você não vai para fora. Estão de sacanagem com o Dorival. não gostaram da escalação do Dorival. No Flamengo, você vai para fora do campo. Nos outros, você fica dentro de campo. Então, sempre tem algo... tempo, né? É algo externo no Flamengo que vem... Qual é o humor dos jogadores hoje? O que eles... Porque é o seguinte, a escalação do São Paulo hoje,
muita gente pode contestar. Claro, não deu certo, então é muito fácil dizer que está tudo errado. Para mim, são os comportamentos que não funcionam, não a escalação. O comportamento é o que vai determinar se está funcionando ou não, óbvio. Mas, por exemplo, você tem o Wesley aberto, qual era a ideia com a bola? O Wesley aberto aqui, na direita. Cebolinha na esquerda. Se não fosse Cebolinha, se tivesse o Bruno Henrique, poderia ser o Bruno, no movimento para dentro. Tal. Pô, Gabigol e Pedro. O Gabigol vinha e ficava por dentro também. Então, você tem Gabigol e Pedro, 2 caras nas beiradas. Poxa, chegando Vitor Hugo e Gerson. Pô, não tá uma loucura isso aí. Tem uma estrutura. Não, tem uma lógica. Que não é estranha. Você fala assim, poxa, ele foi para a data FIFA e ele inventou tudo. Claro, Davi Luiz tem jogado como volante quantas vezes? Aí é estranho. Você tem o Alan no banco de reservas. O Thiago fazendo um papel do lado esquerdo, eu acho que ainda é menos. Exato. Para mim, o grande problema. O Davi, porque você tem o Alan que você foi contratar no meio da temporada. Aí você vai para fora do campo. É porque eu acho, gente... Até levando o treinador para essa conversa. Se houvesse má vontade dos jogadores, do jeito que é a direção do Flamengo, ela teria mexido no treinador antes da data FIFA. Então, mas o Quer dizer, nós não teríamos problema. Mas bateu na trave, né? E aí virou uma questão pessoal fora de campo. O presidente queria segurar e o resto queria tirar. Volta pro fora de campo. Aí veio a Vocês acreditam que é possível, de repente, uma demissão hoje? Não. Sim, porque nós conhecemos, conhecemos o futebol brasileiro e, de forma geral, o futebol, né? Se você perguntar se é impossível, eu digo não. Só para citar um exemplo recente, a seleção da Alemanha, que levou de 4 do Japão, demite o técnico no dia seguinte, 2 dias depois vence a França, né? Então, assim, essas coisas acontecem no futebol. Aquela coisa dos jogadores que estão fechados com o treinador. Também. Pois é. Eu nem vou pro jogo da Alemanha. Então, assim, vocês acham possível acontecer? Você está perguntando um negócio que no mundo do futebol, ainda mais no mundo do Flamengo, você não pode bater na mesa e falar assim, fica tranquilo que isso não acontece. Mas aí, a decisão ela é difícil pelo seguinte, você mantém e perde a Copa do Brasil, você não agiu. Você age e não ganha a Copa do Brasil, você também leva a culpa por isso. Então, na cabeça de quem toma a decisão, porque tem que ter um pai nessa decisão. Quem é o pai? Foi o presidente, foi no colegiado, o conselhinho e tal, mas tem que ter o pai ali. Quem foi? Conselhinho, bom. E eles vão assumir isso. Ou deixa pai no Flamengo. Ou deixa na mão do... Não tem pai. Deixa na mão do São Paulo e... muito filho feio. Uma contratação tem 5 na mesa, né? A contratação tem sempre... Esse foi o vídeo, pessoal, falando desse jogo. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O São Paulo perdido taticamente. Veio com o Davi Luiz jogando como volante ali na frente dos zagueiros. Thiago Maia de lateral esquerdo. É uma situação muito complicada. O Flamengo um bando em campo, não conseguia trocar passes. Não teve uma jogada de que levasse realmente perigo ao gol do Atlético Paranaense. Teve uma ali no início do jogo, mas não... O goleiro não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa. O Flamengo acabou tomando um gol ali num chute que desviou no Pedro. E a bola sobrou para o zagueiro do Atlético Paranaense e abriu o placar. Mas o Flamengo não teve ali em nenhum momento uma pressão forte para estar empatando o jogo. O Gabigol foi expulso no lance bobo, infantil ali no meio campo. Mas, enfim, o Sampaoli pediu essa derrota, 11 dias de trabalho para um time totalmente bagunçado em campo. Eu acredito que vai ser complicado essa final da Copa do Brasil. O Flamengo, individualmente, tem mais time, tem mais jogadores, de onde tirar uma jogada, fazer uma tabela ali entre eles, mas taticamente o Flamengo deixa muito a desejar. O trabalho do Sampaoli é muito ruim. Ele é um treinador superestimado, não faz um trabalho bom desde 2019. Vamos dizer a verdade, só que aqui no Brasil parece que o nome do Sampaoli é a menina dos olhos de todo mundo. Não tem técnico, é Sampaoli. De resultado que ele mostrou lá atrás, 2019, já vai 4 anos. Está vivendo desse 2019 com o Santos, que não foi lá esse trabalho todo. O Flamengo ali foi campeão com muita vantagem, o Flamengo do Jorge Jesus. Os outros times já estavam na Libertadores, o Santos acabou chegando sendo vice-campeão. Mas o Sampaoli deixa muito a desejar. O time não tem troca de passe, não tem entrosamento, não tem nada. 36 escalações em 36 jogos diferentes, pessoal. Não sei o que ele está tentando provar com isso. Nenhum time no mundo faz isso. Mantém o elenco ou só troca um jogador devido à lesão. O Guardiola, que hoje é o melhor treinador do mundo, não faz isso, e o Sampaoli faz. E dá errado.
Dá errado, um treinador superestimado. O único que segura o São Paulo, vamos dizer a verdade, é o Rodolfo Landim, é o presidente Rodolfo Landim. Os outros não apoiam o São Paulo, inclusive não foi o Marcos Braz que contratou o técnico argentino, foi diretamente o presidente, e o presidente já elogiou o trabalho do São Paulo, ou seja, o São Paulo pelo menos até o final do ano fica. Vai continuar aí um time capenga, um time desinteressado, os jogadores também não compraram a ideia do técnico, não pode ser a culpa somente do treinador, o jogador também tem culpa, mas o São Paulo deixa o dele na reta, é muita alteração, é muita invenção, não tem como colocar um time base, não é possível que o Flamengo, campeão brasileiro sub-20, não tenha na base um lateral esquerdo para estar jogando, não é possível, não é possível. Tem que improvisar o Thiago Maia, que é volante. Não tem um lateral ali para cobrir da base. O Flamengo aí que está acostumado a revelar grandes jogadores, não tem um lateral esquerdo. O Wesley era da base, ele trouxe. Por que não trouxe um lateral esquerdo? É uma situação complicadíssima. Eu vejo assim um Flamengo com uma turbulência enorme. Vão ter muitas críticas aqui nessa volta do Flamengo do Espírito Santo. Vamos aguardar aí para ver o noticiário, porque foi uma derrota vexatória, faltando poucos dias aí para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, torcida se mobilizando, vai fazer uma festa linda no Maracanã, mas o Flamengo, esse ano, me parece que tá complicado, tá difícil, vamos depender muito de um jogo extraordinário individual, como o Bruno Henrique brilhou contra o Botafogo, o Flamengo venceu ali no individual do Bruno Henrique, vamos precisar novamente de um jogador se destacando inteiramente dos outros 22 jogadores em campo, para o Flamengo estar conseguindo a vitória e estar conseguindo levar essa vantagem para São Paulo e, se Deus quiser, ser campeão da Copa do Brasil. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações brunegras!